145 avaliações. Uma nota impressionante de 4,66. E bom, absurdos 10% de álcool escondidos numa Triple Hazy IPA que desce tipo com a mesma facilidade de um suco de frutas no café da manhã. Hoje, o nosso mergulho profundo vai destrinchar a matemática e a química por trás da Dunlop, a safra 2026 da Freak Folk Beer para o 4º aniversário deles. É uma loucura, né? E o que é fascinante pra mim aqui não é nem só esse número alto de álcool, mas a engenharia invisível da receita mesmo. Com certeza. Porque entregar 10% de ABV sem transformar a bebida num verdadeiro combustível de foguete, sabe? Exige uma precisão muito absurda. Principalmente nesse estilo onde o aroma não pode de jeito nenhum atropelar a textura na boca. Exatamente, e é bem aí que eu queria entrar. Vamos desempacotar isso. Porque na ficha técnica, a gente vê uma tríade de lúpulos: Nelson, Citra e Southern Cross. Mas peraí, numa Triple IPA, a gente sabe que a base de malte é simplesmente gigantesca, né? Gigantesca, é muito açúcar fermentado ali. Pois é, então não dá para só jogar um punhado de Citra e Nelson nesse mar de malte e lesar para o gosto de álcool sumir. Fazendo uma analogia rápida, se a receita fosse uma ponte suspensa, o malte seria aquele concreto super pesado. Como é que esses lúpulos conseguem agir tipo como os cabos de aço para segurar essa tensão toda da graduação alcoólica? Olha, essa sua analogia da ponte ilustra perfeitamente o problema. A mágica toda está na química bem específica dessa tríade. O Nelson e o Citra, por exemplo, são lúpulos com uma carga altíssima de óleos essenciais, sabe? Os tióis também, né? Isso, exatamente, os tióis. Em concentrações tão extremas assim, esses compostos acabam saturando o nosso olfato com aromas muito fortes de frutas tropicais. E isso acaba mascarando a percepção do etanol. Ah, então o cérebro foca na fruta e meio que esquece o álcool? Perfeito, é uma ilusão química. Só que se a cervejaria parasse por aí, a bebida ia ficar muito enjoativa e aparecer um xarope denso demais, quase intragável. Entendi. E aí que entra a função do Southern Cross nessa equação toda. Sem dúvida nenhuma. O Southern Cross é quem traz uma resina mais, tipo, rústica pro perfil da cerveja. Um toque quase amadeirado, um cítrico mais fechado. Para quebrar o doce, né? Isso. Ele funciona como o esqueleto dessa ponte que você mencionou. Ele corta o peso do malte e amarra aquele dulçor excessivo. É justamente isso que domina o álcool e entrega uma Triple IPA com uma facilidade de beber que chega a ser, bom, até perigosa. Nossa, perigosa mesmo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o impacto dessa construção tão cuidadosa reflete direto no público. É meio como um daqueles filmes independentes de nicho, sabe? Que acabam recebendo ovação de pé unânime. Uma histeria coletiva, quase. Total. É só olhar os números. No sistema, a gente tem 162 registros de consumo em um único mês. E desses, 159 são únicos. Ou seja, 159 pessoas diferentes provaram. Exato. Só que o dado que é uma anomalia mesmo é que dessas 159 pessoas, 145 fizeram questão de ir lá avaliar e dar uma nota. Uma conversão brutal. Muito alta. Se a gente trouxer isso para o mercado artesanal como um todo, é um comportamento, assim, espetacular. A grande maioria das pessoas não para a vida simplesmente para registrar e avaliar um produto, a menos que a experiência seja muito visceral. Verdade. Tem que marcar a pessoa de alguma forma. Pois é. E manter uma média de 4,66 com 145 avaliadores distintos mostra uma devoção que a gente vê muito pouco por aí. Isso valida que não é só hype do momento, mas qualidade técnica real. É um engajamento absurdo. E um outro detalhe na documentação me deixou muito curioso. A Freak Folk Beer fez tudo isso sozinha. Sim, eu notei isso na ficha. Nada de collab. Exatamente. O registro diz claramente falso para colaboração. Não tem nenhuma cervejaria convidada. É um projeto 100% autoral. O que demonstra uma maturidade impressionante, né? Fazer isso celebrando só 4 anos de mercado. Geralmente as marcas chamam meia dúzia de cervejarias de peso
para garantir o sucesso, né? O padrão é esse, para dividir o holofote, juntar as bases de fãs e garantir venda. Mas ao assinar uma receita vintage tão potente e tão elogiada, de forma completamente isolada, eles mandam um recado claro: eles têm controle absoluto da própria produção. Então, no fundo, a Dunlop 2026 não é só uma bebida comemorativa. É tipo uma demonstração de força no setor. É a consolidação da identidade deles. Eles criaram um produto hiper exclusivo que sustenta sozinho a responsabilidade de ser o auge técnico da marca. O que deixa uma reflexão super instigante para quem escuta a gente e acompanha esse cenário, né? Com o sucesso estrondoso desses, de uma receita solitária, complexa, com seus 10% de álcool super bem domados. E super exclusiva. Será que o futuro das grandes celebrações de cervejarias está em deixar de lado as super colaborações tradicionais e focar em projetos extremos e puramente autorais? Fica aí o pensamento sobre o verdadeiro atestado de excelência ser, na verdade, a coragem de causar um impacto gigante usando apenas as próprias mãos? E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!